Mas quando você, tipo, você falou pra sua mãe, pros seus pais, tipo, vou virar profissional disso aqui, eles apoiaram desde o começo? Cara, não, eu não cheguei e falei assim, eu vou virar profissional. Eu acho que eles viram que, primeiro, eu me apaixonei de um jeito que, né, vai negar, né, vai falar assim, não pode. Ainda bem que eu tinha os pais, né, que tinha essa visão assim, minha mãe super apoiou e tal. Meu pai me deu meu primeiro skate. Eu não gostava muito deles juntos, porque eu queria, né, fazer as coisas meio que na minha. Diferente, né, hoje em dia você vê os pais levando junto. Eu só não gostava disso. Não sei por quê, porque eu acho isso mó legal. Mas eu queria ter um espaço livre em algum lugar e o skate era esse espaço livre. Mas eles super apoiaram. Inclusive, meu pai, né, chegou no momento de faculdade. Eu tinha, né, eu vou ir lá na frente, mas com 17, 18 anos, né, terminei o colegial. Aí eu fui pro Canadá em 95. E eu ganhei o campeonato internacional. Primeiro brasileiro a ganhar um campeonato internacional. Falei, caramba, liguei minha mãe, ganhei e tal. E aí eu consegui uns apoios. Eu vou lá para os Estados Unidos, só que eu tinha que finalizar ainda, né? E meu pai queria que eu fizesse faculdade, né? Naquela pegada, não, mas você tem que estudar e blá blá blá. Eu falei assim, pai, não vou, né? Porque não sei o quê. Aí minha mãe, né, viu a pressão que tava pegando. Aí ela fez o comentário pro meu pai que falou assim, pô, você quis seguir uma carreira de música. A sua mãe fez você fazer algo que você não queria fazer na época, né? E você, né, até hoje você fala, porra, queria ter seguido. Por que você, né? Aí ele, né? Eu vou para os Estados Unidos, vai tentar um ano lá. E aí eu fui nesse papo da minha mãe com meu pai, esse convencimento, beleza, né? Foi, e aí tudo bem, depois que você começa, né, a ganhar, né, dinheiro, mas antes desse momento de ganhar dinheiro, eu lembro que meu pai me levava para os eventos, e ele teve um evento que ele me levou, só que eu ganhei o primeiro evento que eu corri, em Atibaia, na Domínio Skate Park. Aí eu falei, cara, isso aqui é fácil, mano. Andar de skate né? Só chegar e ganhar. Caralho, você tinha esse feeling assim de parar de andar bem pra caralho? Não, mas não era andar bem. É porque, porra, ali era uma falsa. Era uma ilusãozinha. Porque eu tinha 14 anos e eu corri com, 7, 8, 9, a molecada, né, mais nova. E eu sabia andar de vert e andar numas coisas maiores, porque eu vim da Ultra. E essa molecada andava de street. E o campeonato tinha que acontecer na pista inteira. Então eu tinha uma habilidade mais overall que eles, né? Então foi fácil, realmente, porque da minha faixa etária, né? Só que aí no segundo evento, eu peguei, sei lá, fiz alguma coisa, minha mãe falou pra eu não ir, aí eu escondi o meu skate, aí eu montei um skate de alguém, aí fui competir, tava com asma, e eu tava competindo com amador, né, então era uma galera, né, da minha idade e tal, aí eu fiquei em 30º, sei lá, fiquei penúltimo. Nossa. Caramba, mano, arrasou, brother, aquilo ficou, não quer mais saber de Mas skate. você pensou assim, se fosse com o meu skate... Não, na verdade, cara, eu vi que a molecada realmente, né, tipo, não era igual o primeiro, né, tava todo mundo era nivelado, mais pau né? a pau, E aí nesse segundo, isso pra chegar na terceira, né, o que me deu a visão do restante da minha vida. No terceiro campeonato, meu pai me levou e me apoiando, né, saiu o tempo dele, né, no sábado, sei lá onde e tal. Num parque aí, num campeonato de street, assim. E aí na competição eu fiquei zoando, eu fiquei fazendo manobra meio que palhaçada, porque eu não queria correr sério e me dar mal, né? Pra não se frustrar. Foi uma proteção psicológica. E eu ficava zoando, tal, meus amigos, dando risada e tal. Aí acabou o campeonato, não sei que lugar eu fiquei, porque também não me interessava, porque aquilo me machucou, né? Então eu não queria saber. Não mais ver. Só que aí na volta pro carro, cara, meu pai não falou um A, né? A gente voltando pro carro assim, pô, pai, não sei o que, ele quieto. Aí eu encanado, eu falei, pô, pai, o que houve? Não sei o que, ele falou assim, aí ele parou, ele olhou pra mim e falou assim, se você não quer correr, não corre. Mas se você vai fazer eu sair, a gente vir, você competir, né, e você fazer isso, eu não venho mais. E nem me pede pra tirar, não sei o quê. E eu fiquei chateado com ele. Eu falei, porra, mano, nada a ver, né, sabe? E aí aquilo ficou, porra, eu falei, caramba, meu pai, né, desapontado comigo e tal. Cara, era melhor ter te dado uma surra. Sei lá, qualquer coisa menos isso, né? Mas o que aconteceu? Por isso que eu corro o campeonato de cara quebrada, por isso que eu quebro o osso e continuo. Por quê? Porque se eu vou, eu vou. Entendeu? Se eu não quiser, eu fico em casa. Aí eu fico em casa aprendendo uma manobra. E já teve situações assim no campeonato. Não tô a fim de competir, porque, porra, não sei o quê. Mas eu vou ficar em casa e vou filmar uma manobra foda. Aí eu ficava e transferi o foco, porque era o que eu queria. Mas se eu vou pro campeonato, porra, eu vou e só me tira
perna quebrada. Né? E não dá pra andar, ou sei lá, de alguma razão. Dá pra ficar em pé. Aí quando eu vou 110%. E aí se eu me dei mal, beleza. Se eu fiquei em segundo, terceiro, quarto, tudo bem. Eu fui, né, fui no máximo. Ô, Bob, não sei quem foi o primeiro que fez aquele... O looping? O looping. Que aquilo ali, quando eu vi na época, meu Deus, que Sim, coisa maravilhosa, mano. Tem algumas... falam que Dwayne Peters, que tinha uma rampa chamada Turning Point, que era um full pipe, né? Aqueles tubos, né? Que eles usam em encanação grande, assim, que a galera andava nas antigas. E o cara montou uma estrutura hidráulica num full pipe, que o fundo era fechado, era um fundo redondo. E aí aquela estrutura hidráulica levantava o full pipe assim, né? Então eles conseguiam andar, ou então pegar uma velocidade e ir lá no fundo. Então o Dwayne conseguiu chegar no gás lá no fundo e ir meio-dia. Mas a forma que ele chegou, né? Tipo, então ele deu necessariamente o primeiro looping, mas usando esse aparato. O Hawk trouxe com a ideia daquele brinquedo Hot Wheels, né? Isso. Ele montou naquela vibe, né? Falou assim, não, eu quero entrar e sair. Né? Então ele fez isso, eu acho que foi 90 e pouco. Não lembro exatamente quando. Ele colocou. Foi até uma propaganda da Airwalk, eu lembro. Falei, caramba, cara, porra, bizarro. Fez um barulho. Fez pra caramba. Fez pra caramba. Você nunca fez isso aí? Sim. Aí depois eu montei. Eu tive uma oportunidade num evento com o Hawk, com o Danny Way, que inclusive foi o evento que nasceu a Mega Rampa. Um evento chamado O Rei do Skate. E o skate é legal que tem competições assim. Mas assim, era um evento que pegava 5 skatistas diferentes, dava um orçamento e você montava a sua ideia. Então assim, o Hawk montou um corrimão em cima de uma rampa e pôs fogo, aí fez uma manobra tal, foi legal pra caramba. Aí o Mike Vallely pulou a banda dele, né? Eles ficaram tocando banda, ele fez uma rampa e pulou e tal. Tinha uma viagem. Cara, parecia Jackass. Aí o Eric Coston pulou uma escadaria lá, famosa pra caramba, grande. O Jeff Howley fez uma coisa. Aí o Danny Way queria quebrar os 2 recordes ao mesmo tempo. Ele queria quebrar o recorde de distância e o recorde de altura. Então ele montou a primeira mega rampa pra poder fazer, né, quebrar esse recorde. Ele quebrou os 2 separadamente, ele não quebrou os 2 juntos. Mas ele montou e nasceu ali. E eu montei um looping saindo da minha rampa. Então, tipo, tinha a rampa de vertical, eu fazia um grind, voltava, dava o looping, aí tinha um quarter. Então eu montei uma estrutura. Nossa, mano. Montei uma estrutura para colocar o looping na linha, né? Diferente de você pegar e falar assim, vou fazer. Depois que foi feito, aí agora você começa a incrementar. Então a minha ideia era essa. E dando certo, eu serrei o topo do looping, né? Então aí eu peguei, cortei aqui e aqui e aí fiz um gap, né? Tipo, aí eu acertei o gap no looping e tal. E foi assim, aquela coisa, eu não comecei com essa ideia, ela vai evoluindo. Quando você vai, né, deixando, né, necessariamente as coisas, meio que um modo meio zen, né? Tipo, beleza, você vai empurrando, pra onde vai? Beleza, vai pra cá. Não, foi pra cá, eu não me travo. Não, mas era isso que eu quero. Aí você não, né? Mas abriu isso aqui. Beleza, opa. E o looping aberto foi isso, mas eu fui para uma conferência espírita em Filadélfia, na época, enquanto estavam construindo a minha casa. Então, quando eu cheguei em casa, eles tinham virado o looping para o lado errado, era para virar para a esquerda. Porque quando você vira de um lado, né, eu sou regular, então ia ser de front, né, para mim, eu ia entrar para lá, ou, né, de back. Então, eu queria que fosse de front, porque na hora que eu abrisse o teto, para dar o aéreo de front é um pouco mais, sei lá, dá para visualizar melhor, né? Mas, porra, eu cheguei e tava virado pro outro lado. Nossa. E a ideia era de abrir o teto. Aí eu falei, caramba, cara, eu vou ter que fazer isso de switch. Então eu fiz de base trocada, porque eu consegui enxergar melhor, né? E então a galera acha que eu pensei, não, e vou fazer. Não, aquilo foi uma adaptação. Então eu acabei fazendo de switch, não era a intenção inicial. E eu fiquei ali, porra, muito tempo, cara, horas. E caí assim. Então é isso que eu ia perguntar, até se acertar. Então você cai de cabeça no chão. Cara, primeiro a gente põe um colchão. Aí você se encontra na noção, né? O primeiro é o mais perigoso, sempre. Então, assim, né? Aí com o colchão ali, você vai, entendi. Tira o colchão. Nossa. Vai. Então, mas na hora que abriu o looping,
Não tinha muito colchão e não tinha muito. Você tinha que. O primeiro. E o primeiro, cara, tipo, a rampa tava aqui. O primeiro, eu dei um mortal, errei a rampa completamente, caí em pé do lado. Tipo, gato. Eu nem. Meu Deus. Eu fiquei, cara, não acredito que isso aconteceu, mas ufa, pelo menos já foi o primeiro e tal. Aí o próximo eu acertei a rampa, mas aí eu fiquei caindo exatamente igual. Porque toda hora eu tentava a manobra, caía lá no zero, virando um pouquinho, botava meu pé direito no chão e virava, né? Então, eu tinha uma saída. Só que depois que você faz isso 10, 15, 20 vezes, caindo, né, de uma altura, começa a ficar viciado o tombo e aí agora começa a doer ali. É a mesma coisa que ficar tomando chute na canela a luta inteira, né? No final da luta o cara perde a força na perna. Então, assim, isso é o que... E ficou nessa situação. Eu já tava quase desistindo. Só não desisti porque não quis. Não tinha como. Eu falei Porque assim, cara... seu pai falou que não era no carro pra você. Exatamente. Ele falou, ó, você não... Exatamente. Você se ligou. E aí deu certo. Deu certo depois de, porra, né? Produção, câmera, um monte de coisa lá. Era outro... Não sei o que foi. Foi um pay-per-view da vida. Que foi legal pra caramba. E aí eu ganhei essa competição com o looping aberto. Tá? E aí nessa competição nasceu a Mega, teve loop aberto, não sei o quê.